noite a todos, boa tarde, bom dia, excelente madrugadas. Salve Jesus, salve Maria Santíssima, salve toda a espiritualidade. É um prazer, meus irmãos e minhas irmãs, estar com vocês aqui nesta quarta-feira, última quarta-feira do mês de maio, né? Hoje nós vamos orar pelos seus filhos, pelos nossos irmãos que retornaram para a pátria espiritual, pelos aniversariantes do dia, pelas pessoas as quais lhes são muito importantes. E você vai anotar o nome dela neste momento. E sempre, né, gente, independente do que possamos estar passando neste momento, porque nós sabemos que todos os dias temos desafios, né? Termina um desafio, começa outro, e assim vai. E esses desafios são para nos ajudar, para que quando chegarmos lá do outro lado, ufa, missão cumprida, né? Mas quando a gente fala chegarmos do outro lado também, onde está a nossa real família, né? Nossa família espiritual, aqueles que torcem por nós, aqueles que vibram, aqueles os quais nós nos encontramos todas as noites através do desdobro e nos fortalecem. Fala, olha, você vai está passando por isso, mas nós estamos aqui. Isso já nos dá mais energia, já nos dá mais disposição, né? E temos essa casa bendita com esses irmãos espirituais que estão sempre nos ajudando. Você que por acaso nunca tenha pisado aqui no Templo Espiritual Maria Santíssima, ainda não teve essa oportunidade, mas já deve ter passado em alguma caravana de luz, pode ter percebido, sentido isso, né, pela espiritualidade. E até mesmo, muitas vezes, quando estamos assistindo a uma apresentação no YouTube, alguma coisa assim, os nossos irmãos sempre trazem, né, uma frase, uma palestra que são muito assertivas, que são para nós. Aí você fala, puxa vida, é para mim? Sim. Por isso que existem esses quadrantes disponibilizados aqui pela casa, né? Para que possamos orar. E assim, do alto, eles trazerem a resposta a qual tanto pedimos, né? Porque precisamos ter a certeza que Deus não vai sair de lá, de onde está, para vir nos ajudar. Mas existem os paráclitos, esses espíritos que estão a nos auxiliar, que nós pedimos para Maria Santíssima, pedimos pelo santo de nossa devoção, pedimos para o nosso mentor espiritual, e as nossas preces são ouvidas. Pois não existe, gente, neste mundo, nenhuma prece que fique perdida no universo. Então, convido você, esses minutos que faltam para as 18 horas, né? Vamos fazer uma reflexão. Hoje, trazendo sobre Emmanuel, ele fala sobre o medo, né? E isso é uma coisa que atrapalha muito a nossa jornada. O medo porque eu já tive uma relação que não deu certo, medo porque no meu trabalho, um medo de atender a campainha, um medo de tudo. E o medo, ele atrapalha a nossa evolução espiritual. E assim disse Jesus aos seus apóstolos. Adversário invisível. À frente do Senhor, nos arredores de Sidom, 4 dos discípulos, após viagem longa por diferentes caminhos a serviço da Boa Nova, relatavam os sucessos do dia, observados pelo Divino Amigo em silêncio. Eu, dizia Pedro, sobre forte impressão, surpreendido por 4 constrangedores, impiedosos e capazes, de capataz, batiam cruelmente sobre o dorso nu de 3 mães escravas.
cujos filhinhos choravam, estarrecidos. Me veio um pensamento imperioso de auxílio. Quis correr, sem detência, em nome da boa nova, socorrer aquelas mulheres desamparadas. Certo, não entraria em luta corporal com o desalmado, fiscal de serviço, mas poderia, com a súplica, ajudá-lo a raciocinar. Quantas vezes um simples pedido que nasce do coração aplaca o furor da ira, não é verdade? O apóstolo fixou um gesto significativo e acentuou: pois é, no entanto, tive receio de entrar na questão que me pareceu intrigada. Que diria o perverso disciplinador? Minha intromissão poderia criar dificuldades até mesmo para nós. Silenciando Pedro, falou Tiago, filho de Zebedeu: e comigo? No trilho de vinda para cá, fui interpelado por uma jovem mulher com uma criança ao colo. Ela arrastava-se, deixando perceber profundo abatimento. Pediu-me socorro em voz fraca. E francamente, muito me condoeu a infeliz, que se declarava a infortunada viúva de um vinhanteiro. Sem dúvida, era a dolorosa posição em que se colocara, e no movimento instintivo de solidariedade, ia oferecer-lhe o braço amigo e fraterno para que se apoiasse. Mas recordei-me de súbito que não longe dali estava uma colônia de trabalho ativo. O companheiro interrompeu-se, um tanto desapontado, e prosseguiu: e se alguém me visse em companhia de semelhante mulher? Poderiam dizer que ensino os princípios da Boa Nova e, ao mesmo tempo, sou motivo de escândalo. A opinião do mundo é descaridosa. Outro aprendiz adiantou-se. Era Bartolomeu, que contou espantadíssimo: em minha jornada para cá, não me faltou desejo à sementeira do bem. Todavia, que querem? Apenas lobriguei conhecido ladrão. Viu gemer sob 2 figueiras farfulhadas durante longos minutos, no transcurso dos quais me inclinei a prestar-lhe assistência rápida. Pareceu-me ferido no peito, em razão do sangue, e porejar-lhe da túnica. Porém, tive de receio de inesperada incursão das autoridades pelo sítio e fugi. E se me pilhassem ao lado dele, que seriam de mim? Calando-se Bartolomeu, falou Filipe: comigo, os acontecimentos foram diversos. Quase ao chegar a Sidom, fui cercado por uma assembleia de 30 pessoas, rogando conselhos sobre a senda de perfeição.
desejavam ser instruídas quanto às novas ideias do reino de Deus e dirigiram-se a mim ansiosamente. Contemplavam-me simples e confiantes. Todavia, ponderei as minhas próprias imperfeições e senti escrúpulos. Vendo-me roído de tantos pecados e escabrosos defeitos, julguei-me mais prudente evitar a crítica dos outros. A ironia, é um chicote inconsciente. Por isso, emudeci e aqui estou. Continuava Jesus, silencioso. Mas Simão Pedro caminhou para ele e perguntou: Mestre, que dizes? Desejamos efetivamente praticar o bem, mas como agir dentro das normas de amor que nos traças, se não achamos em toda a parte do mundo rodeados de inimigos? O amigo celeste, porém, considerou: Pedro, todos os fracassos do dia constituem a resultante de ação de um só adversário, que muitos acalentam. Esse adversário invisível é o medo. Tiveste medo da opinião dos outros. E Tiago sentiu medo da reprovação alheia. Bartolomeu asilou o medo da perseguição. E Felipe guardou o medo da crítica. Aflito, o pescador de Cafarnaum interrogou: Senhor, como nos livraremos de semelhante inimigo? O mestre sorriu compassivo e respondeu: quando o tempo e a dor difundirem entre homens e mulheres a legítima compreensão da vida e o verdadeiro amor ao próximo, ninguém mais temerá. Em seguida, talvez porque o silêncio pesava em excesso, afastou-se sozinho na direção do mar. Senhora Mãe querida, Senhora Mãe amada e toda a espiritualidade, neste momento o qual se nos tocam, pedimos que tire todos os medos que nos rodeiam. Na consagração da prece, na hora sagrada em que os anjos cantam em louvor a Nossa Senhora. Ave Maria, Mãe de todos os homens e mulheres, Senhora dos caminhos, para quem se encontra perdido. Luz que ilumina os que estão na escuridão. Força dos frágeis e desamparados. Colo amoroso dos equivocados. Enxuga as nossas lágrimas e nos levanta para seguir adiante na construção de dias melhores. Pegue as nossas mãos e leve-nos a Jesus, para que jamais nos afastemos dele e da Senhora, sob suas bênçãos.
Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, porque bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria Santíssima, interceda junto a vosso Filho Jesus, por todos os seus filhos e filhas que estão a pedir, a suplicar neste momento. Fluidifique essas águas, derrame bênção sobre todas essas medicações que os irmãos e as irmãs precisam tomar para corrigir o seu corpo físico. E que essa água fluidificada corrija o espírito, a alma, o coração. Que essa água fluidificada seja borrifada em todos os lares, derramando paz, concórdia, bênção, comunicação. Sim, Mãe. Que haja mais diálogo entre as famílias. E um pedido especial de uma mãe, a mãe de João Gabriel Alves Ferreira, que a espiritualidade o abençoe e abençoe todas as mães, todos os filhos que estão sendo apresentados neste momento. E assim, Jesus, ousamos nos dirigir a vós. Ó Senhor, abençoe teus servos fiéis, mensageiros de tua paz, semeadores de tua esperança. Onde haja sombras de dor, acende-lhes a lâmpada da alegria. Onde diminua o mal, ameaçando a obra do bem. Abre-lhes, Senhor, a porta oculta, a tua misericórdia. Onde surjam óculos do ódio, auxilia-nos a cultivar as flores do bem, das bem-aventuranças do seu sacrossanto amor. Senhor, são nesses momentos os seus filhos e filhas, mães que pedem pelos filhos, pela família. Famílias que algumas estão passando por problemas muito graves, Senhor. Coopera com tua divina semeadora do bem, concedendo a todos os júbilos interiores da claridade sagrada e em qual se banham as almas redimidas. Unge-lhes o coração com harmonia celeste, que reservas aos ouvidos santificado, descortinando-lhes as visões gloriosas, que guardam para os olhos da justiça. Em cada lar, Senhor, em cada lar, deixe uma estrela da virtude, da lealdade, do amor. Que cada lar, Senhor, sinta a sua presença, o seu coração de Mestre amado, que é refúgio de nós que estamos encarnados. Que tua fonte de amor
brilhe, resplandeça, recaia sobre cada lar que estão na sintonia neste momento. Com a fluidificação dessas águas e liberação de todos os males desses lares, desses filhos, destas famílias. Que assim seja, assim se faça. Amém. Sementes para plantar. Um grande rei, pai de 3 filhos, precisava escolher o seu sucessor. A decisão era muito difícil, pois os 3 eram inteligentes e corajosos. Além disso, eram trigêmeos, e o rei não sabia como realizar a sua escolha. Por isso, procurou conselhos com um sábio do reino, que lhe sugeriu uma estratégia. Então, o soberano chamou os 3 filhos. Informou-lhes que necessitaria partir para uma viagem muito prolongada, mas que desejava deixar com cada um deles algo muito valioso. Tomou de 3 pacotes com sementes e deu uma para cada filho, com a recomendação de que eles deveriam devolvê-las quando ele retornasse, dentro de 1 ou talvez 2 anos. Frisou que aquele que melhor cuidasse das sementes seria o seu sucessor. O filho primeiro, tão logo partiu. O pai partiu, começou a pensar o que deveria fazer com aquelas sementes. Finalmente resolveu trancá-las em um cofre, raciocinando que quando o pai voltasse, ele iria devolver as sementes como as havia recebido. O segundo filho, observando o que fez o irmão, pensou que se ele trancasse as sementes, elas morreriam, e sementes mortas não mais seriam sementes. Por isso, foi ao mercado, vendeu as sementes e guardou o dinheiro. Mas assim, quando o pai voltasse, ele compraria sementes novas, até melhores do que as que o pai lhe havia deixado. O terceiro filho foi ao jardim. Olhou a imensidão da terra que circundava todo o grande palácio e resolveu lançar as sementes em vários lugares. Quando o pai regressou de sua viagem, 3 anos depois, o primeiro filho correu ao cofre, abriu e descobriu, desolado, que as sementes estavam secas. Triste, o pai olhou para aquele pacote e disse ao filho: "São essas as sementes que eu dei a você?" Elas tinham a possibilidade de desabrochar, de se transformar em flores e exalar um delicioso perfume. No entanto, agora, de nada vale. Estão mortas. O segundo filho foi até o mercado, comprou sementes novas e, orgulhoso, foi entregá-las ao pai.
que elogiou a sua ideia, mas lhe disse que, de verdade, ele não fizera nada de especial. O terceiro filho apresentou-se ao pai. Ele disse não possuir mais as sementes. Entretanto, convidou o rei para ir até o jardim. Ele mostrou centenas de plantas crescendo, flores desabrochando, numa profusão interminável de cores e de perfumes. O rei abraçou, feliz, dizendo ao filho: essa é a maneira correta de proceder com as riquezas. Você é digno de ser o meu sucessor. Meus irmãos e minhas irmãs, os talentos os quais possuímos são como as sementes. Não podem ser guardadas em cofre, porque morrem e secam. Precisam ser semeadas para florescer, para frutificar. Todos temos a capacidade de transformar o deserto no imenso oásis de paz, amor, beleza. Basta que queiramos. Basta que nos proponhamos a semear onde nos encontramos. Pode ser que vamos transformar somente um canteiro no mundo, mas será um local onde as flores abraçam, os perfumes se entrelaçam e quem passa poderá dizer: que lindo canteiro. E esse canteiro é o seu lar, é a sua família. Sendo assim, meu irmão e minha irmã, nunca desista de semear o amor, de semear a paz, de continuar a orar, a pedir a Deus, a Maria Santíssima, a espiritualidade, ao seu santo de devoção, pelo seu filho, pela sua filha, pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu irmão, por quem quer que seja, essa pessoa que lhe é muito cara, essa semente que Deus colocou na sua vida, para que você não tranque num cofre, para que você não deixe que outra pessoa cuide, mas sim, você, com as suas preces, com seu amor, com seu carinho, vá regando e umedecendo com a água fluidificada nos alimentos, borrifando na casa. Santa Mônica, eu gosto sempre de dizer, né? Foram 30 anos orando por Agostinho. E ela conseguiu. E por que nós não vamos conseguir? Salve Jesus, salve Maria Santíssima, salve toda a espiritualidade que fluidificou essas águas. Até a próxima, meus irmãos e minhas irmãs. E, por favor, continue com a programação do Templo Espiritual Maria Santíssima, que vai ajudar muito, muito todos nós.